Sejam bem-vindos, amigas e amigos, aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje, dando sequência aí ao nosso quadro Transparência Convida. Estamos aqui com a Ana Paula, CEO do Chá das Síndicas. Vai falar conosco aí um pouquinho sobre o seu projeto aí, sobre o papel da mulher no mercado condominial. Fiquem com a gente. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao projeto Transparência Condominial, trazendo sempre personalidades aí, pessoas do mercado para agregar no que a gente chama aí de mercado condominial. E hoje nós temos aqui a Ana Paula, que é CEO do projeto Chá das Síndicas, e ela vai falar um pouquinho da mulher na gestão condominial. E esse projeto aí, Chá das Síndicas, que muita gente já conhece, né? Tá para fazer aniversário de novo, e eu vou deixar com ela então. Ana Paula, explica para a gente aí como é o projeto, como surgiu, enfim, conta a história para a gente. Bom, primeiramente quero agradecer a vocês, meninas, pelo convite e dizer que eu estou muito feliz porque eu já conheço vocês, né, do mercado condominial, e para mim é um grande prazer estar representando a mais de 300 mulheres da área condominial, empreendedores também, para poder falar para vocês um pouquinho de que é o projeto do Chá das Síndicas, qual o diferencial do projeto do Chá das Síndicas de outros projetos que já existem no mercado. Diferente do que muitas pessoas acham, né? Por ter só mulheres dentro do grupo do WhatsApp, muitas pessoas acham que é um grupo feminista. Não é um grupo feminista, é um grupo feminino. Todas as mulheres são ligadas à área condominial. Nós temos advogadas, arquitetas, consultoras, mediadoras. Nós temos todas as áreas que são ligadas à área condominial, só que só de mulheres. E hoje somos mais de 300 a nível Brasil. Então não tem só Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Nós temos do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Isso me dá um grande orgulho, porque agora, no próximo dia 24 de outubro, a gente vai estar comemorando 3 anos desse projeto. O projeto do Chá das Síndicas surgiu da seguinte maneira. Em 2016, quando eu conquistei o meu bem material mais valioso, né, que é a nossa tão grande casa própria, que é aquilo que a gente projeta para a nossa vida, né, antes do carro, antes da família, antes de tudo, a gente quer a nossa casa própria. Em 2016, eu fui contemplada com o condomínio Minha Casa e Minha Vida no município de Duque de Caxias. E quando eu fui para a primeira assembleia, eu vi que algumas pessoas que estavam lá, que queriam se candidatar, ao meu ver, elas não tinham condições de administrar o condomínio aonde eu tinha ganho o meu primeiro imóvel. Eu fiquei com medo daquele imóvel desvalorizar. E aí, eu louca, achando que era fácil ser síndica, levantei a minha mão e me candidatei. Como eu sou comercial, eu tenho 51 anos e sou vendedora desde os 16, eu me vendi para aquelas pessoas que alguns dos candidatos passaram até a votar em mim ao invés de votarem nele. E aí eu fui quase unânime os votos, e aí eu passei a ser síndica. Para mim era muito fácil, né? Era só pagar contas e verificar se estava tudo ok e estava tudo certo. E aí eu fui percebendo as responsabilidades que o poder público começou a passar para essa pequena comunidade que é um condomínio. E aí eu fui buscar conhecimento. Nós já estamos em 2024 e até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer eventos na Baixada Fluminense. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o conhecimento. Infelizmente, até hoje, os grandes eventos só acontecem na Zona Sul e na Zona Oeste. E aí, o que acontece? Nessa busca que eu vim para poder participar dos eventos, eu comecei a perceber um preconceito que existia no mercado condominial com as síndicas moradoras. Então, todas as vezes que eu ia no estande de alguma empresa, eles não me perguntavam meu nome, eles não queriam saber se eu era Ana Paula. Eles queriam saber quantos condomínios eu tinha. E isso, para mim, é muito ruim, porque a gente não precisa ser medido por quantidade. Nós precisamos ser medidos por qualidade.
E aí, por conta desse preconceito, eu comecei a me organizar com outras síndicas que também se sentiam assim. Começou um grupo de WhatsApp de 20 mulheres, e a gente trocava informações, trocava indicações, trocava dicas de soluções que a gente teve por algum episódio que aconteceu no condomínio. Então, se eu tinha uma estratégia para educar as crianças em relação a alguma coisa, eu compartilhava nesse grupo. Esse grupo foi crescendo e hoje nós somos mais de 300 mulheres e a gente troca informações, leis, regras, a gente ajuda as síndicas que estão chegando, que acabaram de ser eleitas como síndicas, e hoje o projeto do Chá das Síndicas tem uma responsabilidade, trazer as mulheres para o lugar que elas devem estar, que é à frente dos seus condomínios, tomar toda essa responsabilidade e como é que se diz? E se realmente se importar com o bem-estar daquelas pessoas que deram um voto de confiança para aquele gestor. Então, isso é o projeto Chá das Síndicas, e agora, dia 24 de outubro, lá na CADEG, a gente vai estar comemorando 3 anos. E vocês são os meus convidados. Ah, legal, muito obrigado. Já vamos reservar aqui na agenda, né, Arnaldo, para estar lá e prestigiar o evento. E com relação a mentorias, enfim, como é na prática, então? Você falou do grupo, do propósito, mas como é que é na prática o Chá das Síndicas? Você trabalha através de eventos, vocês têm encontros, como é que funciona para o pessoal entender, quem ainda não conhece? A gente começou a pensar em ter produtos personalizados, porque como é um grupo com mais de 300 mulheres, não tem como todo mundo se conhecer pessoalmente. Então, para poder a gente se identificar, a gente começou a fazer alguns produtos personalizados. Então, eu comecei fazendo echarpe, que é um lenço de pescoço, depois a gente foi fazendo xícara, depois a gente foi fazendo o diário de diagnóstico, que é a grande sacada do nosso projeto, porque é como se fosse uma agenda, mas na verdade é um diário que muita gente não lembra. Isso é das pessoas que são de 1970 e alguma coisa igual a mim, né? Que o diário era onde a gente desabafava, em vez de contar para a mãe, contar para o pai, contar para o melhor amigo, que quando brigava contava o nosso segredo para todo mundo, a gente escrevia num caderninho que era o nosso diário. Então, nós temos o diário de diagnóstico, que é um produto personalizado do projeto, e que toda essa venda é revertida para dentro do projeto, porque breve vocês vão levar essa notícia de primeira mão, né? Nós vamos ter uma base para as síndicas se encontrarem presencialmente, porque nós ainda não temos. Então, esse já é o nosso objetivo até o final desse ano de 2024, para que a gente possa conversar olho no olho e realmente abraçar essa síndica. A gente tem visto durante esse tempo muitas síndicas sendo perseguidas, muitas síndicas sendo violentadas verbalmente, fisicamente, né, pelo mercado condominial, e a gente quer receber essas mulheres, a gente quer abraçar, a gente quer dar estratégia para elas, e esse é o nosso diferencial. Mesmo que seja virtual, a gente fica 24 horas ligada nesse grupo de WhatsApp para ajudar. E por incrível que pareça, tem horas que a gente acaba se surpreendendo com as coisas que acontecem dentro de alguns condomínios. Cada coisa mais absurdas do que a outra. E uma das coisas que são muito importantes que a gente sempre fala lá é sobre a importância das assessorias. Não é só assessoria jurídica, não é só assessoria de engenharia, mas a gente precisa ter assessoria contábil, a gente precisa ter uma auditoria preventiva. Então, isso para a gente é muito importante. Ontem mesmo eu estava no evento e eu comentei sobre isso. Quando a gente chega para poder se candidatar como síndica externa no condomínio, e esse condomínio já passou por um golpe de um síndico externo ou um síndico morador anteriormente, as pessoas já estão escaldadas. E quando na hora da sua apresentação você diz que na sua previsão orçamentária você vai colocar uma empresa que vai auditar as contas mensalmente, você já transmite para aquelas pessoas ali, principalmente os condôminos, uma segurança. Então, hoje, Sérgio e Arnaldo, não tem como o gestor, independente dele ser morador ou externo,
porque, para mim, a palavra profissional pode ser reservada para os dois, porque nós precisamos buscar o conhecimento, e isso é se tornar profissional. Elas precisam também da transparência. Vocês não podem cobrar que o síndico saiba detalhadamente se aquela nota fiscal está certa ou está errada. Isso é de um profissional. E esse profissional, ele é um auditor e ele é um contador. Então, ele tem a expertise para fazer isso. Isso não é o foco do síndico. O síndico tem que fiscalizar se está tudo sendo feito corretamente, mas tecnicamente e mais profundamente, quem faz isso é o especialista. Então, hoje, quem quer fazer uma gestão precisa dos especialistas em cada das suas áreas. Não, perfeito, Ana. Você falou coisas muito importantes, né? Por exemplo, o síndico muitas vezes assume essa função, né? Sendo morador, principalmente, né? A gente vê que é uma responsabilidade muito grande. Então, durante o nosso trabalho, a gente realmente, às vezes, vê as pessoas ali não estão com essa consciência dessa responsabilidade e, às vezes, ficam até em maus lençóis, realmente, né? Por não ter essa expertise de como prestar contas e tudo mais. E, pô, estou cada vez mais fã do projeto Chá das Síndicas, estou vendo aí que vocês fazem realmente um trabalho aí de conscientização, de auxílio realmente, né, em parte técnica, em parte de relacionamento, né, que é o que os síndicos realmente têm que fazer, concordo plenamente contigo, né, tem que ter os especialistas auxiliando, mas ele está ali realmente para fazer a gestão como um todo e também relacionamento com os condôminos, né, que é muito importante, né, promover o bem-estar dentro ali do condomínio, principalmente quando a gente está falando de condomínio residencial. Nos empresariais também, mas no residencial, onde as pessoas têm suas vidas, têm sua família, realmente o síndico está ali também para promover essa paz social, ali, essa harmonia, né, entre todos. Né? E aí entra essa questão das prestações de contas. A gente sempre fala aqui, né, Sérgio, como nossa parte de auditoria, que a prestação de contas é sempre, desde que o síndico assume o cargo, ele já tem que estar passando essas informações, exatamente para todo mundo estar ciente do que está acontecendo. Tentar fazer uma prestação de contas o mais tranquilo possível, né? Todo mundo já está sabendo o que aconteceu durante todo o período ali, os assuntos já foram tratados. Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência também de prestações de contas, aí como isso tem funcionado, se tem realmente, né, surtido efeito aí, se as síndicas realmente estão chegando às assembleias e estão bem preparados, com certeza, mas explica para a gente aí, fala, vê se tem alguma situação para a gente aí colocar interessante para o público aí. Então, Arnaldo, eu tenho visto no mercado um problema muito sério em relação aos gestores e gestoras condominiais e o relacionamento com as administradoras, principalmente por conta das contas pool. As contas pool, elas dão uma dificuldade muito grande de você auditar, porque é uma conta coletiva, onde você não tem um extrato para facilitar você a conferir se realmente aquela nota fiscal, aquele cupom, aquele cartão de crédito que foi passado para algum produto ou algum pagamento para o condomínio está naquele extrato. E eu sou a favor da conta própria, até porque hoje as instituições financeiras, os bancos, conseguem reconhecer que muitos condomínios movimentam um valor financeiro muito maior do que muitas empresas, principalmente os condomínios clubes. Então, você imagina um valor muito alto sendo movimentado com uma pessoa leiga para poder conferir tudo isso, sendo que é uma conta pool, que é uma conta coletiva, onde é pago conta de um monte de pessoas e que aquele consultor daquela administradora pode ter uma falha. Você está dando um retrabalho para o gestor, ele está deixando de fazer a parte dele do relacionamento para poder ficar muito tempo conferindo detalhadamente essa conta. Então, acho que uma das primordiais coisas que atrapalha um pouco é a parte da conta pool. Uma outra coisa também que eu falo referente à prestação de conta é uma previsão orçamentária, onde eu sou a favor de você já colocar na previsão orçamentária todas as assessorias necessárias para que você possa fazer uma gestão transparente. Assessoria jurídica, porque é lei, você não pode usar o jurídico da administradora, porque ninguém vai dar um tiro no pé. Se tiver alguma coisa errada, ele não vai contra a empresa que tem um contrato com ele vai ser a favor da administradora e não vai te passar a informação correta. Então, no máximo, ele pode ser consultor,
ele pode ser consultado, mas ele não pode dar uma assessoria para você. Uma outra coisa também é sobre assessoria de engenharia e assessoria contábil ou auditoria, que eu acho que precisa estar na previsão orçamentária. Mas aí o mercado, ele tem um vício. Ele quer comprar o mais barato, quer exigir qualidade, mas ele não sabe comprar. Eu trabalhei na construção civil e eu trabalhei com compradores e eu também já fui compradora. Tanto que eu participei até de um evento chamado Suprimente, que falava só com compradores de empresas. A pessoa acha que ser comprador de uma empresa ou de um condomínio é sempre comprar o mais barato. Você tem que comprar aquilo que vai atender a sua necessidade. É diferente. O preço é uma coisa, o valor é outro. Eu sou a favor de quando eu for fazer uma licitação, eu quero que a pessoa me diga o que ela vai fazer. O preço é para depois. Nós vamos escolher pelo serviço prestado. Ah, tem um que vai varrer, vai lavar e vai passar pano. Tem o outro que vai varrer, vai passar pano, vai lavar e vai me dar um relatório de tudo que foi feito. Qual é o que eu vou escolher? Aquele que me dá o relatório. O que eu vou ter na ponta da língua para responder para os condôminos, para a auditoria, seja para quem for, tudo que está ali, através daquela prestação de serviço que aquela empresa ali vai me entregar. Então, as pessoas hoje, no mercado condominial, e até nas empresas também que faz cursos, eles têm que começar a verificar que há uma diferença entre preço, valor, e que não é simplesmente só falar eu sou profissional. Você tem que demonstrar o seu profissionalismo. A nossa língua portuguesa ela é muito rica. Eu nem sou uma boa aluna de português, mas eu entendo que ser profissional, profissionalismo, buscar o conhecimento, são palavras com significado completamente diferente. Até porque ninguém nasce profissional. Você primeiro experimenta a gestão condominial, opta ser gestor condominial, você é eleito e depois que você fez alguns erros, você vai buscar o conhecimento, se profissionalizar para poder ter mais do que um condomínio. Então, ninguém nasce gestor condominial profissional. Há todo um trâmite para você chegar profissional. E hoje, a gente vê o mercado ditando as regras. Eles inventaram o KNAI para você ser síndico profissional. Tem síndico profissional fazendo contrato, e nós sabemos que todo contrato tem cláusula de quebra de contrato, e o condomínio não tem lucro para ficar pagando multa. Então, assim, o mercado condominial está ditando regras, porque, na verdade, o mercado condominial é muito grande, mas as pessoas estão brigando por coisas pequenas. Na verdade, nós, como gestores condominiais, a gente deveria estar se unindo para colocar regras claras para proteger o prestador de serviço, o fornecedor, o condomínio e nos defender e nos proteger também. Então, essa é a minha visão como CEO do Chá das Síndicas. Você falou de coisas muito importantes aí, coisas que a gente vem falando também aqui no canal. A gente tem esse programa que vai ao ar às quintas-feiras, né? De 15 em 15 dias, e a gente tem toda segunda-feira também o que a gente chama de pingos, né, de informações, e a gente fala muito sobre previsão orçamentária, cotação de preços, a problemática de você, dos condôminos, né, na hora de prestação de contas, mas não contratou o mais barato, né? A gente fala muito de alinhamento de escopo, saber o que você está comprando, se é a mesma coisa, está todo mundo te vendendo a mesma coisa, ou com algum diferencial, e o fato de do menor preço ser muito relativo. A gente já deu exemplos aqui de, por exemplo, jardinagem, você compra o mais barato, mas ali tem plantas específicas, tem, enfim, posicionamento, a hora que ela pega sol, a hora que não pega, não é simplesmente plantar e jogar água, né? Então tem vários exemplos aqui de como comprar bem, né? Agora, eu fiquei curioso,
Ana, com o diário de diagnóstico, como ele funciona? Você falou que tem um grupo e esse diagnóstico seria para as síndicas colocar ali seus segredos, enfim, colocar coisas íntimas delas. Isso é compartilhado depois no grupo? Como é que funciona isso? Aí eu fiquei curioso, não querendo saber o segredo das síndicas, mas eu fiquei curioso como é que funciona aí. Então, na verdade, o diário antigo era para colocar as intimidades da pessoa. Mas o diário de diagnóstico, ele vem com esse fundamento, mas ele serve exatamente para o síndico que é profissional. E como que ele serve? Na verdade, o diário de diagnóstico é esse aqui. E aí, o que que você tem aqui, ó? Tudo que você precisa para o seu condomínio. Não vai dar para vocês verem, mas eu vou dar uma pincelada para as pessoas entenderem. O diário de diagnóstico, ele vem para você preencher como se fosse uma ficha técnica daquele condomínio. Então, você tem o nome do condomínio, o endereço, telefone, CNPJ, se tem garagem, se não tem garagem, o ano da construção, se esse condomínio tem planta, tem portão, etc e tal, quem foi a construtora, quem foi a incorporadora, quando foi feito o habite-se, as áreas comuns, e depois, nas outras páginas, vão vindo todos os outros setores, que é a parte da administração, onde você fala dos conselheiros, da administradora, você diz se o condomínio tem cadastro de morador, qual foi a última AGO, qual foi a última AGE, se tem serviço jurídico, se tem serviço de engenharia, tudo você coloca aqui. E aí, o mais legal é que na parte da administração, no finalzinho da página, tem assim, outros serviços mensais. Aí tem auditoria e consultoria. Então, o projeto do Chá das Síndicas, ele está um passo a mais do que muitos outros projetos do mercado. A gente já fala de auditoria desde quando a gente nasceu. Então, tem a parte de recursos humanos, das obrigatoriedades, das normas trabalhistas, dos laudos, das manutenções, os contratos de manutenções que tem, as manutenções preventivas eventuais, a gestão de resíduo, anotações do jurídico para saber se esse condomínio tem alguma ação trabalhista, tem alguma ação contra o condômino, ou ao contrário, do condômino contra o condomínio. Vem a parte financeira, vem as rotinas, vem os benefícios para os moradores, e aí a gente fala de aluguel de carro, de mercadinho, das feiras livres, do pet móvel, de carregador de carro elétrico, da gestão esportiva com inclusão, dos monitores nos elevadores. Então, assim, a gente vem falando sobre várias coisas, vem exemplo de ficha de cadastro, vem cronograma de atividade. Por incrível que pareça, ô Sérgio e Arnaldo, parece assim, mas a Ana Paula está falando uma coisa que o síndico sabe. Ok. Mas muitas das vezes a gente chega no condomínio que a gente pergunta assim, você tem um cronograma de atividade do pessoal da limpeza? Não. Então o camarada chega, ele não sabe aonde que vai começar o trabalho e aonde que vai terminar, aonde o outro que vai pegar no final do plantão dele vai começar, onde vai terminar. A ficha de cadastro do condômino só tem aquela coisa básica, você não sabe quantas pessoas moram, você não sabe se tem criança menor do que 12 anos que não pode passar da portaria, você não sabe se tem um idoso que tem um problema de Alzheimer. Minha mãe tem Alzheimer, então quando ela está no meu condomínio, o porteiro sabe que não pode deixar ela passar do portão se eu não der o ok, porque ela pode passar do portão, se perder, pegar um ônibus e sumir, desaparecer, ela está doente. Então, assim, o cadastro de condôminos, hoje, ele é bem mais completo. Ele precisa saber dos veículos que você tem, quantas pessoas moram dentro da casa, em caso de emergência, para quem que a gente liga, porque às vezes é o próprio condômino que está passando mal. Então, para quem que eu ligo? Para a mulher, para o pai, para a mãe, para um tio, para um primo que mora próximo? O condomínio precisa dessa informação. Então, a gente fala sobre transporte escolar, a gente tem a parte do inquilino, o inquilino está ali, alugou com quem? Diretamente? Airbnb? É uma imobiliária? Qual o nome da imobiliária? E aí, numa das penúltimas partes que a gente fala também sobre condomínio, a gente tem um modelinho básico de previsão orçamentária.
porque tem muitos síndicos que eles não sabem nem como é que começa a previsão orçamentária. Ele não sabe o que a gente coloca na previsão orçamentária. E aí eu brinco que quando eu comecei a minha faculdade de administração, que eu não terminei, fui até o 3º período, eu achava que contabilidade era matemática. Todo mundo acha, né, gente? 1 mais 1 é 2. E aí o que acontece? A minha dificuldade de eu não gostar de contabilidade era exatamente porque contabilidade não era matemática. Contabilidade era você saber o que era despesas. Não, na verdade, a contabilidade é o que entra, o que sai e o que sobra. É o básico. Claro que contador vai se aprofundar mais, mas eu estou falando do básico, que eu fiquei só até o 3º período. Então, é o que entra. O que entra de receita? Entra de receita todas as cotas condominiais, um aluguel de espaço de antena, um aluguel de lateral de algum condomínio, que às vezes é alugado também, é o mercadinho que dá uma porcentagem, etc. e tal. Ponto. Isso é a receita, é o que entrou. O que você tem que pagar? Tu coloca tudo que você tem que pagar, todas as assessorias, luz, água, gás, manutenção, etc. Pronto. E o que sobra? O que sobra é o que você vai guardar. Hoje em dia, o gestor profissional, ele sabe que ele pode fazer um investimento, desde que não traga perigo de perda para o condomínio. Então, o dinheiro hoje não precisa ficar parado naquela antiga poupança. Ele pode ser investido em outro lugar que tem uma rentabilidade melhor, porque já ajuda a não ter cota extra para algumas coisas. Existem empresas que fazem previsão orçamentária, e aí eu estou falando das administradoras, que elas colocam cota extra, a cota condominial e coloca todas as outras coisas por fora, e aí coloca todos os 13º dos colaboradores, férias dos colaboradores, não sei o quê, tudo por fora. Para mim, na minha concepção, para mim é tudo cota condominial, então tem que ser calculado anual, tudo junto. Então, assim, o problema da área condominial é que cada curso faz de um jeito, cada pessoa aprende de um jeito e não tem uma norma. E aí vira uma bagunça. E aí é diferente de você fazer uma faculdade de direito, uma faculdade de contabilidade, que todo mundo aprende igual. Na verdade, o mercado condominial ainda é tão novo, essa parte profissional, que cada um faz o curso com o escopo que quiser. E aí a pessoa sai com 200 horas, com um monte de coisa vomitada na cabeça dela, ela se acha profissional, mas ela está mais perdida do que cego em tiroteio. Então, o diário de diagnóstico, ele tenta pelo menos dar um norte. A pessoa que compra o diário de diagnóstico, ela tem ali um monte de coisa para ela preencher, que se ela não souber, ela vai dar um Google para saber o que é um AVCB, o que é um PGR, um PPS-MSO, entendeu? Então, assim, o diário de diagnóstico é para mostrar para as pessoas que é muita coisa para se aprender, mas a gente tem o norte e tem os especialistas para nos ajudar caso a gente tenha dúvida. E não tem problema nenhum de você contratar, porque isso tem que estar na previsão orçamentária. O condomínio precisa dessa transparência. Perfeito, Ana. Então, na verdade, achei espetacular essa ideia do diário de diagnóstico. Realmente a gente ingressa em muitos empreendimentos aí que o síndico não tem ideia ali do que acontece dentro do seu empreendimento, não tem ideia do manutenções programadas, questões de incêndio. Você pergunta, não, quando foi a última recarga de extintor? Não sei. Não tem controle. Não tem controle algum. E esse diário de diagnóstico, acho que você falou, né? Caso o síndico se depare com algum item ali que, não ouvi falar disso, ele vai pesquisar e aí ele vai ficar realmente, né? Vai ter mais conhecimento, vai se profissionalizar mais, vai conseguir ter uma gestão melhor. E a gente é suspeito de falar que a gente trabalha com a área de auditoria, né? E a questão da previsão orçamentária mesmo é um item que a gente julga primordial. E aí esse diagnóstico, claro que vai servir também de base para fazer uma previsão orçamentária de acordo com o empreendimento, né? E a auditoria vem para dar essa segurança também em cima de todo esse material. Se tivesse um diário de diagnóstico em todo condomínio que a gente ingressasse, facilitaria muito o nosso trabalho de auditoria. Exato. Eu pensei no diário de diagnóstico para poder substituir aquela famosa agenda que as empresas gostam de dar no final do ano,
Por que que ao invés de você dar uma agenda, que todo mundo dá agenda, e aí não dá tempo de você usar todas as agendas, você dá um diário de diagnóstico, porque você já ajuda até a você próprio. Porque a partir do momento que ele começar a preencher aqui, ele vai dizer, opa, eu acho que eu preciso realmente de uma assessoria aqui na auditoria, porque eu não sei conferir uma nota fiscal. Eu não sei se essa empresa aqui realmente precisa ser simples ou precisa ser lucro presumido. Eu não sei se esse RPA aqui eu preciso pagar o INSS, se a pessoa também precisa, ou se ela não pagar, eu tenho que pagar. Então, assim, a gente não pode misturar as coisas. A gente tem que dar César o que é de César, cada um no seu quadrado. Não existe uma cabeça que vai trabalhar em todas as áreas. Eu preciso, eu sou profissional, eu sou externa, eu quero ter 15 condomínios. Já pensou se eu quiser fazer tudo de 15 condomínios? Tem um monte de síndico sendo internado aí com problema psicológico, porque ele acha que vai conseguir fazer autogestão. Tem muita auditor. Olha a complexidade. Ainda mais a complexidade do condomínio hoje, né? Não tem como a pessoa cuidar de tudo e saber de todas as áreas. Tem que realmente procurar os auxiliares. O poder público, toda hora, fica jogando as responsabilidades dentro do condomínio, porque existem muitos condomínios que moram mais pessoas do que nos menores municípios que nós temos aqui no estado do Brasil. Então, por exemplo, existem cidades pequenas com 1.000 moradores, vamos dizer, tem condomínio que tem 5.000 moradores. E aí, como é que você faz? Você é um prefeito sem estar introduzido na política. Então, por isso que cada vez mais a gente vai introduzindo algumas coisas. Por exemplo, eu cresci ouvindo minha avó dizer, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje em dia, com o aumento do feminicídio, se eu, como gestora, não meter a minha colher, eu vou, além dessa pessoa perder a vida, eu vou queimar o meu condomínio. Porque assim, ó, se eu faço uma coisa boa, igual o diário de diagnóstico, era para todo mundo estar divulgando, era para todo mundo chegar para mim e falar, Ana Paula, eu quero o diário de diagnóstico personalizado da minha empresa, para ao invés de eu dar uma agenda, eu dar o diário de diagnóstico só para poder o síndico se tocar, que ele não sabe tanto do que eu. E aí, era para ser um sucesso. Só que aí o que acontece? Isso não acontece por quê? Porque as pessoas preferem falar dos problemas. E quando você fala dos problemas e não fala das soluções, fica parecendo que o mercado condominial sempre é ruim. E lá dentro do projeto do Chá das Síndicas, a gente faz ao contrário. Se uma tem uma dor de barriga, sempre vai ter uma que teve a mesma dor de barriga e vai passar para ela a estratégia ali para todo mundo ouvir. Até aquela que é mais tímida e que não gosta de falar. Perfeito, Ana. Ana, infelizmente a gente está chegando ao final aí do nosso tempo. Só quero agradecer muito aí a sua participação, conhecimentos valiosíssimos aí para o pessoal, ideias aí inovadoras. Fiquei impressionado com essa questão do diário diagnóstico, muito legal realmente. Eu vou me despedir aqui do pessoal e vou dar a oportunidade aqui você também fazer a sua despedida. Convido o pessoal aí, fala do Chá das Síndicas, próximos eventos. Fica à vontade. Bom, Arnaldo, Sérgio, eu quero agradecer ao convite, né? Eu quero agradecer a Deus também por estar representando essas 300 mulheres do projeto do Chá das Síndicas, mas, na verdade, também representando todas as outras mulheres que estão à frente da área condominial. Hoje, a gestão condominial pode ser comparada ao jurídico e ao médico, porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se estudando, porque as leis mudam o tempo todo e a gente precisa estar atualizado para não fazer nenhuma bobagem. Eu quero convidar também vocês e todo mundo da empresa de vocês a entrarem lá no nosso link, comprar o convite e participar da nossa festa de 3 anos. Está sendo preparado tudo com muito amor, com muito carinho. A gente vai comemorar 3 anos de projeto junto com o Outubro Rosa, que é uma coisa tão legal da gente se alertar sobre as doenças. Hoje em dia, infelizmente, essa doença aparece, algumas pessoas conseguem fazer o tratamento, outras não conseguem fazer o tratamento, mas a gente tem que se alertar porque a nossa cultura não gosta de médico,
A nossa cultura só vai quando dói alguma coisa. Então, a gente precisa se cuidar. Nós somos carne, né? A gente não tem que tratar só do espírito, a gente tem que tratar também da carne. E aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de cuidar mesmo da matéria que Deus nos deu. Então, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu convido você e todos os seus seguidores para o evento que vai acontecer agora, no próximo dia 24/10, no mês que vem, na CADEG, a partir das 11 horas. O link de inscrição está lá no Instagram do Chá das Síndicas. Para síndicas, síndicos, conselheiros, é gratuito. Para prestadores de serviço, o valor é R$50 o convite. Vamos ter comes, bebes, um happy hour muito divertido, e conto com a presença de todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui falando do meu projeto, uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu amo tanto fazer, porque o bom da gente é quando a gente trabalha com o que a gente gosta, porque aí não tem peso. A gente gosta de fazer aquilo, e aquilo não tem peso, a gente faz com prazer. Então, eu amo muito o projeto do Chá das Síndicas. Enquanto eu tiver força, condições financeiras, eu vou continuar fazendo o projeto do Chá das Síndicas, porque o retorno que elas me dão é muito maior do que qualquer recompensa financeira. Até porque eu sou empresária e eu tenho uma outra empresa que é a Fênix Certificadora, que essa paga as minhas contas. Então, eu quero agradecer a Deus e quero agradecer também a vocês pelo convite. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos, Ana, aí, por você ter aceito, ter brindado a gente aí com tanto conhecimento enfim, esse conhecer o Diário Diagnóstico, né? Até enrolei a língua aqui. Foi realmente, para mim, uma grande surpresa, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ideia da dimensão e da importância que é. Eu acho até que para uma transição, né, de síndicos também ele é muito importante, ou seja, traz a união, traz essa ideia de coesão aí no mercado condominial. Até porque fica tudo documentado, né, Sérgio? Exato. Eu vejo também, e aí eu me desculpa, eu vou pegar um gancho aí para poder falar também sobre o serviço de vocês. Muitas das vezes, o que dificulta uma auditoria no condomínio é que o condomínio não tem documento, não tem histórico, não tem nada. E o diário de diagnóstico, você documenta e aquilo é do condomínio. E aí você consegue ver todo o histórico do condomínio ali dentro daquele diário. Se realmente ele tem planta, se ele não tem planta, se ele tem multa, se ele tem processo, etc. e tal, fica tudo documentado ali para facilitar e dar um norte para vocês. Porque o que dá custo e que demanda tempo é que a maioria dos condomínios, eles não têm nada, eles não têm passado. Ele só tem daquela gestão ali para frente e daquela gestão ali para trás. Ninguém sabe onde que está nada. É tudo perdido. É muita falta de responsabilidade. É como se eu e vocês tivéssemos perdido CPF, identidade, certidão de nascimento, comprovante de residência e não ter nada, ser uma pessoa aleatória. Isso não pode. A gente precisa ter responsabilidade. O condomínio chega em torno de ter 300 famílias. O Brasil não tem um filho, 2 filhos. Então, no final, você acaba sempre multiplicando esse número vezes 4 no mínimo, porque hoje os animais domésticos também fazem parte da família. Então, é muita gente, muitas vidas na responsabilidade de um gestor. Eu acho que quanto mais coisas vierem para poder agregar, é melhor. Exato. Você tem toda a razão e a gente concorda em gênero, número e grau. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui com a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho aí, ativar o sininho, deixar seus comentários aí para a Ana, para a gente, enfim, para a gente gerar aqui um network legal e poder trocar informações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.